Boa noite, estamos ao vivo, segunda live, né, da série prometida aqui por mim esse mês, como se posicionar nos relacionamentos e na vida, né, como é que vocês estão se posicionando aí, mulherada? Como é que vocês estão? Contem aí pra mim. Deixar o Instagram, comunicar, né, que já estamos ao vivo aqui. Como vocês estão? Essa daqui eu não posso rabiscar. É uma folha de caderno. Boa noite. Boa noite. E aí, como que a gente se posiciona nos relacionamentos e na vida? Contem aqui pra mim. Como que a gente faz isso, Mari? Como que a gente se posiciona nos relacionamentos e na vida? O que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que dizer? Oi, Mari, boa noite, sua linda. O que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que dizer? O que que a gente tem que... Como que a gente tem que se portar? Porque em tempos de internet se fala muito sobre posicionamento. Só que esse posicionamento é um outro tipo de posicionamento. Não é esse a gente vê essa coisa de posicionamento como se a gente fosse montar uma capa, como se a gente fosse montar um personagem para se posicionar. Não, a gente não precisa montar. Eu já tô começando o tema, gente. Sabe por quê? Porque quem assiste depois, quem assiste gravado, vai ficar perdido. Então a gente já começa o tema para que quem chega se entenda do que se trata, qual é o assunto que a gente vai tratar essa noite. E é um assunto profundo. É um assunto profundo por quê? Porque não é só sobre relacionamento de homem e mulher. É sobre a vida. É sobre como a gente se porta no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos amorosos, em tudo. Não é só sobre relacionamento. É posicionamento de uma forma geral. E você que está chegando aí, vai compartilhando com alguém, vai compartilhando com uma amiga, sei lá, bota no grupo dos amigos, porque é muito chato quando a gente tá crescendo sozinho, quando a gente tá evoluindo sozinho, a gente fica o chato do rolê. Por quê? Porque a gente começa a entender muitas coisas, a gente começa a se portar de forma diferente, a não aturar mais certas coisas. A gente muda a nossa postura. E aí, quem tá de fora não entende essa nova postura nossa. As pessoas, elas querem que a gente seja aquela pessoa anterior. As pessoas não gostam muito quando a gente muda. Principalmente quando a gente é aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que faz tudo por todos, aquela pessoa que abre mão de si mesmo, que não é a sua prioridade, né? Então essas pessoas, né, Mari? Muito. Essas pessoas, elas acabam não entendendo o porquê você está diferente, por que você está mudada, né? Porque você está com uma nova postura. Eu estou mandando aqui para as pessoas. Você está com uma nova postura, você tem um novo posicionamento sobre quem você é, sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões. E aí a pessoa vai olhar para você e vai falar: a Mari mudou. A Mari não é mais a mesma. Porque talvez você dizia muito sim para essa pessoa. Talvez você estava acostumada a ser aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que aceita tudo, que concorda com tudo. E você, onde é que você tá nisso tudo?
Onde que você tá nessa história? E as suas vontades e as suas necessidades? Onde está nisso tudo? Mandei aqui para algumas pessoas. Onde você está? Você é sua prioridade? Você tem sido a sua prioridade? Ou você acaba dizendo não quando você tem que dizer sim e dizer sim quando você tem que dizer não? Você tem se colocado em primeiro lugar, né? Isso é muito importante. O processo terapêutico, ele nos ensina a olhar mais para as nossas questões, nos ensina a entender qual é a nossa postura sobre os relacionamentos, sobre nós, sobre as pessoas, sobre quem somos. E aí, nem sempre as pessoas vão ficar felizes com esse seu novo posicionamento. Nem sempre as pessoas vão gostar de ouvir um não teu quando você estava acostumada a dizer sim sempre. Não é bem assim? Você estava acostumada a dizer não. Estava acostumada a dizer sim. E aí, do nada, você começa a dizer não. Do nada, você começa a se posicionar. Você é convidada para uma festa que você não quer ir. E aí, o que você faz? Para não deixar a pessoa sem graça, o que você faz? Você diz sim. Você diz que vai. Mas você não está afim de ir para essa festa. Você não está afim de dizer não para essa pessoa. Mas você acaba indo. Você acaba indo para não deixar a pessoa chateada. E eu vou mais longe. Você vai na casa de um familiar, na casa de uma pessoa da sua família, uma tia querida, amada. Você adora café. E aí, ela te serve um café. E esse café tá frio. E você tem pavor de café frio. Você adora um café pelando. Um café pelando a língua. E aquele café tá frio. E você tem vontade de cuspir aquele café. E você segura e você toma aquele café. Você toma aquele café porque você não tem coragem de dizer que esse café tá frio. E assim é na vida. E assim é na vida. A gente não tem coragem de se posicionar, de dizer o que a gente quer, o que a gente não quer. De dizer isso aqui não tá me fazendo bem. Eu não gosto disso. Eu não gosto quando você faz isso. Quando você faz isso, você me machuca. Quando você faz isso, você me magoa. Quando você tem tal comportamento, tal atitude, você me magoa. E assim é em tudo. Correto? E assim é em tudo. E assim é no trabalho. Quando você se sente sobrecarregada, quando você se sente cansada, quando as pessoas acabam pedindo tudo para você, porque você sabe resolver, porque você sabe fazer. E aí, o que acontece? Você acaba sobrecarregada, porque você sabe fazer, você não diz não, você entrega no prazo. Não é assim? E na família, como que é? Cadê vocês aqui? E na família, como que é? Na família, a gente acaba fazendo a mesma coisa. A gente acaba pegando coisas dos outros, problemas para resolver.
a gente acaba se ocupando de tanta coisa dos outros, de pessoas que sabem, que conseguem fazer e resolver seus próprios problemas. Mas a gente tá lá, ao invés de focar no nosso, focar nas nossas necessidades, no que a gente tem que fazer, o que é que a gente faz? A gente tá lá, resolvendo o problema de todo mundo. E se a gente não existisse, gente? E se a gente não tivesse ali? Você acha mesmo que aquela pessoa não iria sobreviver? Que ela não iria dar os pulos dela? Que ela não iria conseguir? Claro que ela iria conseguir. Claro que ela iria fazer. Talvez não no seu tempo, não no nosso tempo, mas no tempo dela. No tempo que ela dá conta de fazer. E aí a gente não consegue ver o outro com a dinâmica relacional dele, com os problemas dele. Oi, Cris, boa noite. E a gente vai lá e pega o problema da pessoa e resolve. Sabe quando que essa pessoa vai aprender a resolver os seus próprios problemas? Ela não vai aprender. Porque é igual a fazer conta, é igual a fazer prova. Boa noite, é igual a fazer prova. A gente precisa tirar uma nota, a gente precisa passar na prova. A gente precisa aprender sobre aquela questão para que a gente consiga passar de nível, para que a gente consiga entender que a gente evoluiu. Se eu não aprendo a lidar com aquele problema, eu não cresço, eu não evoluo. Enquanto isso, a minha vida tá ficando lá, ó. Eu tô deixando de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Compartilha aí com quem vocês desejarem, gente. Compartilha com a família, bota no grupo da família. A gente... Oi, amor, você é uma flor. Eu ouço que eu sou linda todo dia dessa flor, essa filha linda. E aí a gente acaba deixando os nossos problemas de lado, os nossos desafios de lado, para que a gente fique cuidando do problema e dos desafios do outro. E se a gente focar nos nossos, o que acontece, gente? O que acontece se a gente focar nos nossos? Será que a gente vai deixar de ser amada pelaquela pessoa? Porque, gente, essa questão da gente não se posicionar, diz muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Porque muitas vezes a gente reclama, a gente fala, e a gente vai lá e faz tudo de novo. A gente vai lá e faz tudo igual. Né? A gente diz que não aceita mais aquilo, a gente diz que não aceita mais aquela determinada situação, mas a gente vai lá e faz tudo igual, faz tudo de novo. Por quê? Porque a gente não quer desapontar. A gente quer ser boazinha. A gente quer ser legal. E quando a gente se posiciona, a gente passa a não ser tão legal assim. Já aconteceu aí com vocês? A gente passa a não ser mais tão legal assim. Quando a gente diz não para alguém que a gente estava acostumado a dizer sim, o que a pessoa vai falar? Ela vai ficar arrasada. Ela vai ficar arrasada. Caramba! Mas a Mari nunca me disse não.
Caramba! Poxa, eu tô muito chateada, eu tava contando com ela, né? Eu tava contando com essa pessoa e essa pessoa não me disse o sim que ela estava sempre acostumada a me dizer. E é por aí. E nas relações? Como é que a gente faz? A gente não coloca o nosso posicionamento sobre uma postura do nosso marido, do nosso namorado, do nosso cônjuge. A gente não coloca ali um alinhamento. Muitas vezes a pessoa faz algo que a gente não gostou e a gente faz o quê? A gente emburra, a gente fecha a cara. Sim ou não, gente? A gente fecha a cara, a gente emburra e a gente não quer assunto. Mas será que a gente se posicionou? Será que a gente disse para aquela pessoa que aquilo nos chateia? Que quando aquela pessoa faz aquilo, a gente fica triste, fica magoado, fica chateado? Ou a gente explode? Né? Que é muito comum nós mulheres. A gente explode, a gente fala, a gente, né, esbraveja. E a gente, né, por muitas vezes a gente acaba perdendo a nossa razão. Por quê? Porque a gente não se posicionou. E aí a pessoa faz uma vez, faz duas. E aí ao fazer uma vez e a gente não se posicionou, dá brecha para que essa pessoa volte a fazer algo que nos deixa chateada. Tem uma postura de alguma coisa ou de algo que nos deixa chateada. E a gente quer que o outro adivinhe. Ou a gente não consegue alinhar, a gente sentar com uma pessoa e se posicionar e falar, olha, eu não quero que você faça isso, porque quando você faz isso, ou na verdade não precisa ser eu não quero, né? Você pode dizer de uma forma, quando você faz isso, tal coisa, eu me sinto assim, assim, assim. E às vezes quando a gente fala eu não quero, né? Soa controle, né? Soa como se a gente estivesse controlando o outro. E não é sobre controle. É sobre o que o outro faz que me impacta. É sobre o que o outro faz que me impacta, que me deixa chateado. Mas aí eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer para a pessoa, para que ela não faça mais aquilo. Claro, de uma forma clara e objetiva. Eu preciso deixar claro que aquilo não me faz bem, que aquilo não é legal. Não é sobre o posicionamento da capa. Eu vejo muitas pessoas, né, que fazem foto para Instagram. Essas pessoas, elas botam uma pose assim, uma coisa assim, um fundo escuro, uma cara assim, de mal, cruza os braços, fica fechada. E aquela foto muitas vezes não quer dizer nada sobre aquela pessoa. Você encontra aquela pessoa e aquela pessoa não tem nada a ver com aquela foto. Não tem nada a ver com aquele posicionamento, né? Não tem nada a ver com aquilo, sabe? Olá, boa noite. Não tem nada a ver com aquilo, com aquela foto, com aquela postura que está sendo representada naquilo ali. E aí, quando você conhece, às vezes a postura é tão séria, tão seca. Se você vende serviço, se você trabalha com serviços, se você presta algum tipo de atendimento, a postura é tão seca, é tão rígida, que ela te afasta.
que a leitura que a gente tem é que aquela pessoa é dura, que aquela pessoa está fechada. E não é. Muitas vezes aquela pessoa é uma pessoa doce, uma pessoa sensível, uma pessoa risonha, uma pessoa suave. Mas é o tal do posicionamento que acaba nos deixando, acaba nos deixando com essa coisa de, nossa, eu tenho que ter um posicionamento. Mas o posicionamento não é sobre a imagem. Claro que a imagem conta. Mas é sobre você dizer, se mostrar, dizer o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta. Certo? Cris está por aí, faz sentido para você? Cadê a Mari? E a gente precisa entender se isso faz sentido. O que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero transmitir? Oi, Ale, boa noite. Convida as amigas, bota no grupo da família. Vamos crescer, mulherada. Vamos nos fortalecer para que a gente tenha, né, uma postura, mas não essa postura encapsulada, uma postura fechada, inacessível, mas uma postura que a gente conecte, que a gente diga quem a gente é, que a gente consiga dizer sim, dizer não, sabe? E que a gente não precise ficar agradando as pessoas, sabe? Tudo bem, Josenice? Que a gente não precise ficar agradando as pessoas. Porque se um dia você não tiver o que dar, se um dia você não servir, não estiver servindo essa pessoa, você perdeu a utilidade. Agora eu quero trazer um caso real para vocês. Eu já tive relações de amizade nas quais, quando eu parei de servir, porque o meu processo de autoconhecimento começou lá atrás, quando eu parei de servir, eu parei. Quando eu não tinha mais, quando eu não dava mais o meu cartão de crédito com a senha para a pessoa, eu não tive mais utilidade, né? Então, quando você para de servir, a pessoa tem que gostar de você por quem você é. Por quem você é. Pela tua energia, pelo teu carisma, pelo que você agrega num papo, numa conversa, sabe? Num café. Mas se essa pessoa só vier a você quando ela precisar de você, ela não gosta de você. Ela te usa. Eu sei que esses conteúdos que a gente trabalha são conteúdos complicados. Já aconteceu, né, Cris? São conteúdos complicados, gente. Por quê? Porque aqui não é conteúdo que a gente dá solto. Isso aqui é conteúdo de terapia. Isso aqui é conteúdo de atendimento. Isso aqui faz a gente economizar no mínimo umas 4, 5, 10 sessões de terapia, sabe? E a gente lida com verdades. Muitas vezes você vai para a sessão de terapia e você fica ali, ó, sabe? Anos segurando a tua dor ali e chorando as pitangas, chorando as pitangas, chorando as pitangas, sem querer resolver os problemas. E aí, o tempo passou e você ficou indo ali para terapia só para choramingar, só para enxugar gelo, só para chorar as pitangas. E se for isso que você quer, tá tudo certo também. Mas às vezes a gente precisa resolver.
Às vezes a gente precisa resolver. Bebe uma aguinha, gente. Às vezes a gente precisa querer resolver. E querer resolver dói. Porque pra gente conseguir querer resolver, a gente vai ter que desapegar de algumas coisas. Né, Cris? A gente vai precisar desapegar de algumas coisas. A gente vai precisar dizer não. A gente vai precisar olhar mais pra gente. Sabe? A gente vai precisar entender as nossas necessidades. A gente vai precisar se priorizar. E quando a gente não consegue se posicionar, a gente não se prioriza, gente. A gente não se prioriza. E isso sabe, é na vida, é em tudo. O jeito que a gente se posiciona na nossa casa, na nossa família, dentro da nossa casa, a gente se posiciona na vida. O que as pessoas da nossa família faz com a gente, né, ou a gente se deixa fazer, na vida a gente também é essa pessoa, onde a gente muitas vezes serve para se sentir amado. Isso é uma característica muito forte na mulher guerreira. A gente serve para se sentir amado. A gente serve, a gente faz pelo outro e a gente fica crente que é pelo outro, né? A gente fica crente que é pelo outro. É pela gente, gente. Porque quando a gente tem que cortar esse cordão umbilical, quando a gente tem que se posicionar nessas relações, quando a gente tem que romper esse padrão, muitas vezes não dói no outro, não. O outro vai buscar outra pessoa. O outro vai se resolver, vai atrás de outra pessoa. É a gente que sofre. É a gente que não consegue dizer não. É a gente que não consegue falar não, dessa vez não. Não, eu não quero assim. Isso aqui não tá me fazendo bem. Isso aqui não é pra mim. E muitas vezes a gente acaba se colocando em lugares, em situações, em relações que não cabe mais pra gente. Que é como um sapato apertado, que fica ali, machucando, fazendo bolha no nosso pé. Boa noite, Mari, tudo bem? Oi, Marina. Que fica ali fazendo bolha no nosso pé. Mas a gente não se desfaz desse sapato. A gente não deixa ele pra lá. A gente não troca esse sapato. E assim é em tudo. A gente fica tentando caber em lugares, em espaços que não nos cabe mais. E para sair disso, e para sair dessas relações, a gente muitas vezes tem muita dificuldade. Como que vai ser? Como que vai ser sem essa pessoa? Como que vai ser? Mas como que era antes dessa pessoa? Será que era melhor? Será que era pior? Será que a gente esqueceu como é que era? A gente tem que avaliar. Porque muitas vezes tem lugares que não nos cabe mais. E a gente tá ali por falta de um posicionamento. São relações que não vão gerar um fruto bom. Gerar um fruto saudável, sabe? Que tá te fazendo mal, que tá te magoando, te machucando. E você tá ali. E você tá ali, tentando caber. Tentando caber, sabe? E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil.
porque é muito mais sobre nós. É muito mais sobre nós do que sobre o outro. É muito mais sobre nós do que sobre o outro. Não é sobre o que o outro quer. É sobre o que a gente quer. É sobre o que eu quero. É sobre o que eu desejo. É sobre quais são as minhas prioridades. É sobre mim. Não é sobre o outro. O que eu ainda espero? O que eu ainda desejo? O que eu ainda quero? Isso vem lá da minha infância. Isso vem lá de trás. De quem eu ainda espero receber amor. De quem eu ainda espero receber cuidado. De quem eu ainda espero ser cuidada, ser amada, me sentir cuidada, me sentir amada. E aí a gente vai para a vida sem conseguir se posicionar, sem conseguir dizer não. E aí a gente adoece, a gente sucumbe, fica pesado, fica difícil. A gente entra num trabalho, a gente tem os mesmos problemas. A chefe ruim, a chefe difícil, a chefe desafiadora, o colega de trabalho que pega no nosso pé. E aí, o que a gente faz? A gente se muda e vai para o outro. Porque a gente não aprendeu a lidar com aquela situação. A gente não aprendeu a trabalhar aquela situação. A gente só vai se mudar de ambiente com o mesmo tipo de padrão, com o mesmo tipo de comportamento e atitude. E aí, gente, tá fazendo sentido para vocês? Bota uma chavinha aí. Diz pra mim aí se tá fazendo sentido para vocês. Se em algum momento da vida de vocês, você já sentiu isso. Se em algum momento da vida de vocês já aconteceu isso. Oi, Alê. Se em algum momento da vida de vocês já passaram por isso. Coloquem aí pra mim, deixa eu ler aqui, gente. Olha os meus óculos. E tá horrores de sujo. Sou eu, Nice, que tô com o olho irritado. Já melhorou, gente. Eu não sei se eu falei pra vocês que eu operei o olho, eu operei a pálpebra, né? Eu falei sobre as doenças, né? Pra vocês que as doenças trazem uma mensagem pra gente. E a minha mensagem foi recebida e ela já pode ir embora. Já foi recebida e eu consegui ser grata por esse calásio. E graças a Deus, tudo se resolveu e tudo ficou bem. Sim, mas eu acho que já foi, né? Será que tá irritado agora? É que eu continuo lavando ele com sabonete, às vezes entra um pouquinho, dá uma ardidinha. Então, gente, é sobre se posicionar. É sobre a gente entender quais são as nossas necessidades. É sobre a gente não ficar em dúvida. Se tá doendo, sim. Se tá doendo é porque se tá incomodando, é porque eu tô tentando ler o que vocês estão escrevendo, mas botem aqui pra mim pra ver se faz sentido pra vocês. É que eu ainda tô com a vista sensível, sim. A gente demora um pouco, não fez 30 dias ainda. A gente demora um pouco, o olho fica um pouquinho seco, era pra eu ter colocado colírio. Sim, Nice. E aí, gente, a gente precisa aprender a se colocar, a se posicionar,
a dizer o que a gente quer e o que a gente não quer. E isso dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso marido, com nossa família de origem. Que a gente tem sempre uma pessoa que a gente ajuda mais, mas por que a gente ajuda mais? Porque a gente se colocou nesse lugar de ajudar muito. Eu vou tentar não piscar tanto, gente, eu sei que incomoda. A gente se colocou nesse lugar. A gente se colocou nesta situação. E a gente não sabe como sair dela. A gente fica cansada, a gente fica sobrecarregada. E a gente não sabe como sair disso. Como que eu faço para sair disso, Mari? Se posicionando. No primeiro momento, vai doer. Vai ser difícil. A gente vai sofrer mais do que a outra pessoa. A gente vai sofrer mais do que o outro. Porque a gente não vai achar que aquela pessoa vai dar conta dos problemas dela, das situações dela, das dificuldades dela. E aí, a gente não quer deixar a pessoa lá com o probleminha dela. A gente se sente egoísta. A gente se sente egoísta quando a gente se prioriza, quando a gente se coloca em primeiro lugar, quando a gente diz não, quando a gente se coloca, quando a gente... Porque também, muitas vezes, a gente tem um serviço, a gente trabalha com um determinado serviço. Gente, às vezes o nosso cliente também abusa da gente. O nosso cliente também, ele começa a querer mais, a querer vir, a querer fazer. Cadê? Sim. A gente, as mulheres guerreiras, são muito controladoras. E a gente quer controlar tudo, né? Isso é um controle, é uma necessidade de controle também, Mari. Verdade. Porque a gente se coloca nesse lugar. A gente se coloca nesse lugar de forte, de grande. E para sair desse lugar. E a gente ajuda todo mundo. E quem nos ajuda? No domingo, lá na nossa roda de conversa, lá no recreio, né, no evento da outra Nutri, Mariane, a gente falou, né, com várias mulheres. Gente, foi lindo, é muito lindo. A gente vai fazer um evento presencial nosso, pra gente ficar ali, é muito bom. A gente conversa com os olhos, é muito bom. E aí, a gente falou muito sobre isso, sobre nós mulheres, né, que era um evento do Dia Internacional da Mulher. Nós mulheres, a gente está tão acostumadas a abraçar tudo, a abraçar todos e a querer acolher tudo. Só que a gente não dá conta, gente. A gente já tem a nossa própria vida. A gente já tem a nossa própria vida, que dá um trabalho danado. Lavar o cabelo, escovar o cabelo, fazer a unha, andar bonitinha, fazer academia, comer saudável, e toda semana no hortifruti, manter a geladeira com comida saudável, comida pronta. Dá um trabalho danado cuidar da gente. Se manter bonita e gostosa, né, gente, mulherada? Dá um trabalho danado. Você imagina ainda cuidar de tudo e de todos. Pegar as coisas dos familiares para fazer, para resolver. Imagina o trabalho que dá. Muitas vezes a gente negligencia a nossa própria casa. A gente negligencia, isso é bíblico. Cuidar dos nossos primeiro, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso ambiente, cuidar da gente, para depois cuidar do outro. Porque senão é uma loucura, gente. A gente grita com os nossos filhos, grita com o marido, porque a gente não tem paciência, porque a gente absorveu tanto do externo, dos colegas de trabalho, chega em casa com a cabeça cheia,
leva trabalho para casa, que a gente não tem paciência com os nossos. Faz sentido aí para vocês? Porque as pessoas nos alugam. E elas não resolvem seus problemas não, tá? Elas só querem desabafar. Elas não querem resolver não. Se você disser para elas como que elas têm que resolver, o que é que elas têm que fazer, elas não fazem não. Eu duvido que se vocês, todas vocês, têm ali uma cunhada, uma irmã, uma prima, uma amiga, uma colega de trabalho que está vivendo desafios, que poderia estar nessa live agora aprendendo a se fortalecer, a se cuidar. Eu duvido que ela tenha entrado, porque dói. Dói pra caramba, gente. Sabe aquele famoso bateu, doeu, pega que é seu? É o famoso bateu, doeu, pega que é seu. A gente fica brava, fica uma fera. Mas é sobre nós, sabe? Olá, boa noite. É sobre nós, não é sobre o outro. Então, se a gente tá fazendo papel de boba, se a gente não tá conseguindo se posicionar, se a gente não tá conseguindo colocar limites, se a gente não tá conseguindo dizer não, se a gente não tá conseguindo dar um basta nas relações que não são legais, o problema não é do outro, não. Não é o outro que é abusado e folgado, não. É a gente. É a gente que tá querendo ser amada. Quando eu faço alguma coisa pro outro, o outro me agradece. E quando não agradece, eu fico danada. Eu fico magoada, eu fico arrasada. Porque, na verdade, a gente fala que não fez para não quer nada em troca, não quer receber nada em troca. Mas a verdade é que a gente quer sim. A gente quer se sentir amado. A gente ainda tá com a nossa criança ferida. A gente ainda espera agradecimentos. A gente ainda espera tapinha nas costas. Por que que é tão difícil deixar de ser a mulher guerreira? Alguém pode me dizer aí, gente? Bota aí pra mim. Quem acha que é muito difícil deixar de ser a mulher guerreira? Fala aí pra mim. Por que que é muito difícil? O que é que vocês acham? Por que que é tão difícil deixar de ser a mulher guerreira? Por que que é tão difícil? E se vocês arrumassem um marido, se vocês tivessem um marido que desse uma boa vida pra vocês, viagem, que passeasse ali todo fim de semana, levasse pra um lugar bacana, fosse ali em Búzios, fosse ali no Arraial do Cabo, fim de semana de feriado, tirasse uns lugares legais e você postasse foto ali só nos passeios, tivesse um carrão, aí as pessoas iam dizer, nojenta, porque o marido tá bancando, porque tem alguém bancando. Mas por que a gente não pode ter isso, gente? Porque aí a gente já não... Aí as pessoas que não têm isso começam a nos julgar. Olá, boa noite. Começa a nos julgar. Começa a tirar, né, essa casca que a gente carregou a vida inteira da guerreira, da incrível. E aí passa a ser a fútil, a bancada pelo marido. E às vezes não é o marido, não. Às vezes você trabalhou pra caramba. Às vezes você trabalhou pra caramba também ali junto com ele. Vocês só estão aproveitando as férias, uns fins de semana, uns feriados. Mas aí, porque você tá postando foto com seu marido, com seu namorado, com seu amor, aí a pessoa logo desmerece você. Que você tem que ser a guerreira, que você tem que criar os seus filhos sozinhas. Eu escutei isso a minha vida toda. Quando a minha filha nasceu, eu fiquei doida. Que eu tinha apartamento, tinha carro.
As pessoas, aí eu tinha separado. Aí as pessoas diziam assim: não vai botar homem dentro da tua casa não, né? Não vai botar homem dentro da tua casa não, né? Incrível. Como que só se existisse homem ruim no mundo. Como só existisse pessoas difíceis, sabe? Homens aproveitadores, como se só existisse pessoas ruins no mundo. E aí eu levei anos criando a minha filha sozinha, passando por perrengue, sem querer saber de ninguém. Porque isso estava tão fixo na minha cabeça, isso estava tão enraizado na minha cabeça, que eu tinha que ser a mulher guerreira que dava conta de tudo, sozinha, que eu fiquei anos. E para eu tirar essa nhaca, isso que jogaram em mim, demorou muito. Demorou muito. Porque eu recebia tapinhas nas costas, que eu tava de parabéns, que eu era maravilhosa, que eu criava minha filha sozinha, que eu tinha carro, que não sei o quê. Um dia um homem falou assim pra mim, um colega, né? Eu não gostei, não. O colega falou assim, eu queria ter a tua vida. Eu fiquei chocada. Um homem falando isso. Sabe? Eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, que horror. Não gostei. Porque às vezes a gente escuta de uma mulher, né? Mas de um homem, que eu tinha minha filha, eu era independente, eu trabalhava, tinha minhas coisas. Então, assim, as pessoas confundem. E aí as pessoas não sabem o quanto pesado é a gente ser a mulher guerreira. O quanto pesado é a gente viver nesse lugar. Desse lugar de não se deixar ser servida, de não se deixar ser amada, ser protegida, ser cuidada. Isso também é posicionamento. É a gente pegar essas pessoas. Muito obrigada pela sua preocupação, eu te agradeço, mas pode deixar que disso eu cuido. E aí quando eu comecei a namorar, tu não tá doida de casar, não, né? De juntar com ninguém, não, né? Meu amor, não. Eu levei anos pra tirar essa nhaca de mim. Eu levei anos pra me livrar disso. Eu vou sim, vou namorar, vou noivar e vou casar com tudo que eu tenho direito. Sabe? Porque não existe só homens ruins. E aí as pessoas querem que a gente olhe a vida com os óculos delas. Para de olhar a vida com os óculos dos outros. Põe os teus óculos. Limpa as tuas lentes. Limpa os teus relacionamentos. Cuida de você. Cuida de você. Se posiciona contra as opiniões que não vão te levar a lugar nenhum. Que só vão prejudicar a tua vida. Se posiciona. Deixa cada pessoa com a sua opinião própria, com as suas respostas próprias, com as suas questões próprias. Faz sentido aí pra vocês? Me diz aí, gente, se faz sentido pra vocês. Porque dar pitaco na vida dos outros, muita gente quer dar. Quando a gente se posiciona e diz que não quer e que não aceita, as pessoas não ficam muito satisfeitas, não. Mas a gente tem que escolher, a gente tem que entender o que é que eu quero. E ir sem ficar olhando para o que o outro tá pensando, para o que o outro tá falando. Faz sentido aí pra vocês? E essa segunda live é sobre isso. E eu quero que vocês... Quarta que vem, eu quero saber de vocês. Quarta é um bom dia, gente? Esse horário de 19h30 é um bom dia? Quarta-feira é um bom dia? 19h30 é um bom horário? Porque eu quero trazer mais questões pra vocês. Porque muitas vezes a gente faz terapia, a gente vai para terapia, mas se a gente já tiver com essa mente mais trabalhada, com essa mente mais fresca, com essa mente mais organizada, sabe? E a gente vai refletir, a gente vai pensar sobre isso. E a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa informação. A gente só não pode ficar com overload de informação, com a cabeça cheia.
Sim, coloquem aí para vocês, porque a gente precisa, por mais que seja difícil, a gente precisa ir, sabe, aprendendo e colocando um pouquinho em prática, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e aprendendo e colocando em prática. Isso que eu tô trabalhando com vocês aqui é trabalho que eu faço com as minhas mentoradas, com as minhas, né, nas minhas mentorias que eu faço nos meus atendimentos, e vocês estão tendo isso gratuitamente. Convida as pessoas para a próxima quarta, convida as amigas. Tem uma aula do sábado que tá incrível. Vai lá, vê essa aula, vai lavar a louça, bota o fone de ouvido, bota o celular ali, ou não bota fone de ouvido, vê do jeito que você quiser, mas vai ver. Eu falo sobre o nosso valor, sobre nós como mulheres. A gente esqueceu o tamanho da nossa importância, do nosso valor no mundo. Não deixa que ninguém te apequene, não deixa que ninguém diminua o teu valor. Não deixa que ninguém te diga o que fazer. Limpa as tuas emoções. Se posiciona, cuida de você, e aí você não vai ficar ouvindo coisas de um e de outro. Certo? Certo? Vamos convidar as pessoas para a próxima quarta, às 19h30, bora? Bora convidar as amigas, porque aí a gente também tem pessoas à nossa volta crescendo também. Porque é tão ruim a gente crescer sozinha, que a gente se sente tão sozinha, não tem ninguém para conversar, para compartilhar. E, gente, na internet tem muito conteúdo solto, mas é muito sem embasamento. A gente lê um negócio aqui, lê um negócio ali, e a gente fica perdida, sem saber que direção tomar. E eu atendo pessoas que estão na internet aí consumindo muito conteúdo, estão perdidas, estão confusas, porque não tem um direcionamento, não tem um posicionamento. Então, combinado, eu espero vocês na próxima quarta, às 19h30. Posso contar com vocês aqui? Bora? E eu me despeço de vocês. Um beijo. Se posicionem, se posicionem. Vai sobrar mais tempo para vocês. Vai por mim. O que eu tô trazendo hoje para vocês aqui, a gente levaria algumas sessões. Tá travando? Ai. A gente levaria algumas sessões para desmistificar isso aqui, tá bom? Então, gente, beijo, beijo, boa noite. Eu vou deixar gravada a live para que vocês vejam de novo. Quem chegou depois, vai lá desde o início, que foi muito, muito proveitoso, foi muito importante. E vê, se posiciona, escolhe uma pessoa para você seguir, para você tirar dúvida, para você perguntar, para te direcionar, porque muitas vezes a gente fica no escuro, a gente fica ali sem saber o que fazer. Escolhe uma pessoa, espero que você me escolha, né? Tem muita gente aqui que já fez terapia comigo, espero que você me escolha pra gente trilhar aí. Beijo, beijo, boa noite. Eu vou, semana que vem, quero ver com vocês se a gente faz uma dinâmica sistêmica, se a gente faz um exercício sistêmico aqui. Quem topa vem pra aula na próxima semana, tá bom? Beijo, eu vou deixar aqui, vou printar pra eu colocar como. Boa noite.